Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal da Casa dos Espíritos e que Deus abençoe muito a cada um aqui hoje e esperamos que vocês tenham, a partir dessa palestra, algumas conceitos importantes, algumas vivências que possam nos ajudar no nosso dia a dia, para que a gente caminhe de maneira mais firme e com mais bem-estar. Então, eu sou a Michele e hoje nós vamos falar sobre um tema bem pertinente que a gente fala muito, né, na vida diária, mas que agora principalmente é um dos nossos temas de maior preocupação, que é a saúde. Então, nós vamos falar de saúde no contexto do espiritismo. Bom, para falar de saúde, primeiro a gente também tem que falar da definição. O que é saúde? A Organização Mundial de Saúde, OMS, ela define saúde como sendo um estado de completo bem-estar mental, físico e social, e não apenas as ausências de doenças, que a gente sempre fala, né? Quando a gente pensa em saúde, indiretamente a gente também pensa em doenças. Mas, na verdade, não é isso, é o nosso bem-estar no nosso corpo físico, na nossa mente e o espírito, que é esse nosso complexo que tem essa capacidade de pensamento, né? A nossa mentalidade está relacionada ao espírito. Então, atualmente, a gente vê, quando fala de saúde, a gente lembra, igual falamos, muito do corpo físico, né? Mas nós vivemos uma época em que o conceito de saúde é muito relacionado ao exercício físico, a uma alimentação balanceada, saudável, a meditação, a parada, né, com os vícios, a abstenção dos vícios, do cigarro, da bebida, de outros, né? Então, é claro que é muito válido que a gente vá buscando, e conforme a gente tem um conhecimento maior sobre o que a gente precisa para conservar o nosso corpo, é claro que a gente deve sim fazer esses cuidados, né? Então, até Emmanuel traz na obra de Chico esse conceito de que o corpo é como se fosse uma enxada, um instrumento de trabalho, e que a gente precisa utilizar para lavrar a terra, né, para trabalhar a terra. Então, todo o zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. Então, nós estamos aí trabalhando com o nosso corpo como um instrumento, um recurso que Deus nos entrega para a aquisição de novas experiências na Terra. E a União Espírita Mineira traz alguns conceitos importantes para a gente, que, assim, pela sua importância, o corpo ele deve ser preservado contra tudo que possa ocorrer e que cause um desgaste prematuro. Então, é muito importante isso. Nós temos digamos assim, um prazo, né, da nossa encarnação, do nosso corpo físico, que é perecível, que a gente, né, acaba tendo um desgaste natural. Mas, às vezes, nós, pelas nossas atitudes, ocasionamos o nosso desgaste prematuro. Então, nós vamos falar mais desse conceito adiante. Então, preservar o corpo não é um ato de autoadoração exagerado. Mas a gente tem que ter responsabilidade, cuidado na nossa saúde, nosso equilíbrio físico, que é essa sensação, que traz essa sensação de bem-estar que nós falamos. E não devemos desprezar o corpo, seja ele perfeito ou não, pois em cada existência nós temos o veículo físico mais adequado para o nosso reajuste e evolução. Então, isso é mais importante de tudo, porque muitas vezes a gente encara o nosso corpo como não ideal, ou fora dos padrões, ou que não é o que a gente deseja, né? Mas ainda assim, esse corpo ele é planejado, ele é colocado da melhor forma para que a gente possa ter vivências e até as limitações que nós temos. São como se nós tivéssemos limites ali no nosso caminho que a gente precisa trabalhar. Então,
outra frase, né, de Emmanuel que diz que a saúde ela é assim como uma residência que demonstra as condições dos seus moradores. Imagina só, vocês veem uma casa muito limpa, simples, mas bem cuidada, e aí você já vê, né, as características das pessoas que têm esse cuidado. Então você fala assim, olha, essa pessoa se preocupa com o seu lar. Então, da mesma forma, o corpo que a gente deve manter e é necessário essa manutenção. Então, a gente também tem que considerar que quando a gente vê uma pessoa que a gente diz que tem boa saúde, que tem uma saúde plena, e a gente às vezes até inveja, né? E tem até também aquele conceito de saúde que a gente fala, né? Uma saúde, um corpo perfeito, entre aspas. Então, quando nós vemos uma saúde dessas, uma pessoa que tem essa saúde, muitas vezes a gente não vê o interno. Às vezes essa pessoa está num estado de completo mal-estar, né? De completo, totalmente longe da saúde do conceito que nós vimos. E eu vi uma publicação, né? A gente recebe por mensagens ou então nas redes sociais a gente vê. E tinha uma publicação que era assim: tinha uma foto de uma, como se fosse uma bruxa, sabe? Daquelas de contos de fadas, bem esquisitas, assim, com aquele nariz, todo aquele rosto todo deformado, e aí na mensagem tava assim no rodapé, né? Se pudéssemos ver a aparência interior das pessoas, algumas seriam assim. Olha que mensagem forte, né? Se a gente se olhasse no espelho e pudesse ver o nosso interior, pensando na gente primeiro, né? Que aqui a gente tá falando do outro, mas vamos pensar em nós. A gente se assustaria com a imagem ou a gente ficaria mais tranquilo? Ó, até que eu tô indo bem. Cabe a cada um fazer essa análise. Cada um fazendo essa análise. Mas é uma brincadeira que nos desperta essa compreensão para que a gente possa pensar mais. Isso porque a doutrina espírita muitas vezes nos fala e traz esse conhecimento, também outras doutrinas, mas o espiritismo tem bastante análise nisso, de que os nossos pensamentos, eles são criações mentais. Então, mesmo que a gente não veja, como é que diz assim, não visualize o nosso pensamento como uma criação, ele é uma criação de energia. Então, a gente pode ter pensamentos quando a gente está em equilíbrio, momentos de alegria, de oração, de meditação, a gente tem os melhores pensamentos e, com certeza, as melhores criações de energia. E, do mesmo modo, quando a gente está em perturbação, a gente acaba tendo pensamentos que vão sendo ali bem pesados e prejudiciais. E mesmo não vendo, como a gente falou, né, não visualizando as nossas criações mentais, nós convivemos com elas. E muitas vezes nós sentimos e afetamos o outro com os nossos pensamentos. Então, vocês já entraram num ambiente que você se sente mal, ou estando com pessoas que você tem essa sensação, ou em lugares que traz uma sensação boa? Então, tudo isso, essas sensações que a gente diz, né? Sensações são também decorrentes dessas criações mentais, não somente disso, mas uma grande parte. Então, muitas dessas nossas doenças são fruto do quê? Dos nossos pensamentos desequilibrados. Isso o Chico já nos alertava ali nas suas obras. E o seu veículo físico, o seu corpo, ele se ajusta a esses desgastes, digamos assim, tanto físicos, né? Um dia você acorda mal, cansado, aí você no outro dia já se sente melhor. Então, isso também com os nossos pensamentos, a gente vai se ajustando, como se fosse um carrinho numa rua esburacada. A gente vai desviando de um buraco e outro, e aí vai seguindo a nossa trajetória de maneira mais firme. Então,
Não é, assim, um problema imediato. Porém, essas vibrações que nós estamos falando, essas criações mentais, elas vão se acumulando. Então, a partir do acúmulo, essas vibrações vão afetando cada vez mais e mais os nossos sistemas, o nosso sistema nervoso, os nossos órgãos. Então, o desequilíbrio mental também culmina, gera um desgaste físico. Então, a gente tem que lembrar que nós somos regidos também pelo nosso pensamento. Nós produzimos uma série de enzimas, de ácido, por exemplo, no nosso estômago. Nós gerenciamos o nosso corpo, mesmo sem saber, a partir dos nossos pensamentos. Por isso, quando a gente está numa situação de nervoso, a gente já sente, por exemplo, o estômago com mais acidez, o que está, né, causando isso também. Então, o nosso corpo é o nosso motor, que está lá funcionando, vai deteriorando naturalmente pelo uso, mas que quando nós colocamos um excesso de utilização, uma sobrecarga, uma falta de manutenção da nossa saúde física e mental, e nós vamos colocando a água, né, que vai causando a ferrugem dos nossos pensamentos perturbados, nós vamos aí desgastando a vida útil desse motor, como colocando assim. Então, também o excesso de trabalho, o excesso de atividade, o excesso de alimentação. Nós estamos numa geração, por exemplo, que o estresse é normal, que a gente tem, né, muitos, por exemplo, propagandas de alimentos que vão gerando desejo, a gente vai, às vezes, faltando com o controle nessa área alimentar. E no caso, principalmente do excesso de trabalho, onde a gente tem aí um desgaste mental e um desgaste físico. Que isso vai fazendo conosco no decorrer da nossa vida. Então, a doença, a gente agora também já definimos o que é a saúde, e agora falando mais especificamente das doenças, elas são sinais de alerta, elas são as luzinhas de emergência de que alguma coisa não anda bem. E ela pode ser local, ou seja, a gente localiza onde ela está, por exemplo, a dor de dente, é normal, e pode ser sistêmica. E geralmente essas doenças que começam pela nossa mentalização, elas são sistêmicas, elas afetam vários órgãos. Então, uma doença na alma, no espírito, na mente, afeta o corpo, porque eles estão interligados. Nós temos que considerar que o nosso corpo físico ele tem prazo de validade. Então, como nós falamos, nós temos um determinado tempo de uso. Então, faz parte da lei natural. Nós estamos aí, convivemos com bactérias, com micro-organismos, com doenças, com desgaste natural. Mas essas fontes mentais causam ali um desajuste. Então, lembrando, não é coisa de um dia. Então, se sabemos que nós temos esse potencial do nosso pensamento na nossa saúde, no nosso bem-estar, a gente tem que começar a se perguntar: eu sou muito ansioso? Eu tenho raiva em excesso? Todos nós temos momentos de angústia, mas aquelas coisas que nós não resolvemos, ou que a gente já vai colocando para debaixo do tapete, aquelas criações mentais de tristeza, elas vão se acumulando. E aí precisam do corpo físico para que elas possam se manifestar, aparecer. Então, muito é falado nos livros espíritas isso, que quando a doença aparece em sintomas, é que ela já está no seu curso final, é que ela já saiu da mente e ela já está começando a ir para a matéria. Outra coisa que a gente tem que pensar para o nosso bem-estar é quais as companhias que nós atraímos com os nossos pensamentos. Primeiro vamos atrair, assim, analisar o que nós atraímos com as nossas conversas ou com nossos interesses. Aí a gente pode avançar e entender o que a gente está atraindo com os nossos pensamentos, porque isso envolve tanto companhias encarnadas como desencarnadas. Quando a
gente está falando de doenças que atingem a nossa mente, o nosso espírito, a gente já pensa em obsessão, principalmente, né, nos conceitos que a gente vê no espiritismo. Então, a obsessão, a palavra obsessão significa uma ideia fixa sobre algo ou alguma coisa. Então, um apego exagerado, doentio. E isso pode acontecer, por exemplo, por raiva, por vingança, ciúmes. A gente gera aquela força de pensamento que atinge o outro, mas atinge muito mais a nós mesmos. Por isso que pensando, né, dos desencarnados, que causam esses processos de obsessão em encarnados, em quem possui o corpo, eles são extremamente infelizes. Pela própria situação de energia que eles vão gerando, de pensamentos. E aí fica um processo. Né? Mas a gente pode ter processos de obsessão entre encarnados, entre pessoas que têm o corpo. Se você tem pensamentos de ódio, se você não perdoa o outro, se você sente essa necessidade, cria pensamentos tensos, você primeiro atinge a própria saúde e gera esses desequilíbrios. Então, na doutrina espírita, a gente tem vários medicamentos que nós podemos utilizar e que nos ajudam a melhorar o nosso estado, nosso ânimo, nossa mente, para que a gente possa começar um processo de melhoria, de reforma íntima, que a gente diz, né? Reforma dos nossos sentimentos, para que a gente atinja esse bem-estar. E é como se fosse um remédio de emergência também. Então, os passes, a água fluidificada, o atendimento fraterno, as reuniões mediúnicas, elas são com certeza medicações, mas a gente também tem que procurar a causa, né? Isso também para as nossas doenças. Nós temos a medicina, né? Nós temos a medicina que é importantíssima e graças a ela a gente tem condições de viver mais, de viver melhor. Então, se a gente precisa recuperar a nossa saúde, nós devemos sim procurar um médico que nos dê o que nós precisamos, mas não somente isso. Porque muitas vezes a gente começa um tratamento e para, né? Assim que os nossos sintomas melhoraram um pouquinho, a gente para e volta aos velhos hábitos. E a mesma coisa espiritualmente. Às vezes a gente está ganhando confiança na oração, a gente está progredindo, mas aí a gente regride, entre aspas, porque a gente não regride, mas nós voltamos aos velhos hábitos. E aí o que acontece? De novo, os nossos desequilíbrios acumulando. Então a gente precisa ver que a doença ela é um instrumento, ela é onde a gente vê os nossos limites, mas também onde nós superamos os nossos limites. Né? É o nosso instrumento de prova. Mas nós vemos pessoas que têm limitações físicas severas, mas que são saudáveis mentalmente. A gente inveja até nessas pessoas, falando, uau, eu gostaria de ter esse nível, né, de entendimento e caminhar de maneira mais firme. Né? Então, nós temos que lembrar que nós ainda somos os maiores causadores dessas doenças que afetam o nosso corpo físico e o nosso ambiente mental. E claro que quando a gente estava falando sobre parar o tratamento, sobre não progredir, isso porque existem casos e casos. Tem pessoas que têm um tempo para a recuperação desse bem-estar. E nós, às vezes, ficamos, né, nessa perturbação por um tempo longo. Ou no momento de doença. Então, a gente tem que pensar que uma vez desajustado pelo excesso, né, que a gente viu, né, não é um pensamento só, a gente precisa esperar um tempo para recuperar essa saúde. Então, não basta apenas uma mudança de uma hora para outra. E muitas vezes, eu vi isso numa palestra bem interessante que eu vi, nós desencarnamos sem lograr a saúde do corpo físico. Com essa doença, com doenças do corpo persistentes. Mas mesmo nesses casos, é benéfica a mudança. Então a gente nunca pode dizer eu sou um caso perdido para qualquer problema que seja. Então,
Se a gente desencarna em momentos de tratamento de uma doença, seja do corpo, seja da mente, nós já estamos em uma condição melhor. Nós vamos continuar seguindo, progredindo, porque também nós vemos muito disso, né? Espíritos que pessoas que desencarnam e em espírito ainda continuam com mazelas muito graves, né? Nas obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico, a gente vê bastante disso, a importância do tratamento, seja feito aqui, seja feito em espírito, né? Então, é muito importante. A gente não deve castigar o nosso corpo pelas nossas faltas do nosso livre-arbítrio, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Cuidai do corpo e espírito. Então, é um cuidado integral. A gente agora entendendo que o nosso bem-estar, ele diz respeito a muitas partes, né, de nós começamos a olhar os processos que nós estamos enfrentando, por exemplo, de sintomas, de doenças, como um alerta. E aquelas doenças hereditárias que a gente já até mencionou aqui, a gente tem que lembrar que tudo apresenta um motivo justo e uma finalidade proveitosa. Então, se a gente tem uma correção a fazer, muitas vezes nós vemos com o corpo com limitações para que nós possamos trabalhar com elas, corrigindo, e isso também pode continuar para próximas encarnações. Mas muitos dos nossos problemas, acreditem, isso a gente também tem visto bastante, são causados nessa mesma encarnação. Então, a gente tem que ter aquele trabalho que nós falamos de manter uma saúde, uma reflexão da nossa saúde, principalmente mental e espiritual, que a gente, lembrando que a gente está aqui nessa trajetória e buscando, né, esse crescimento. Então, nesse momento, por exemplo, de pandemia que nós estamos, é um momento sim da gente manter a nossa saúde física, se cuidar e também cuidar do outro, isso é uma caridade. Então, a partir do momento, por exemplo, que nós temos os cuidados, lavamos as mãos, utilizamos máscara, temos cuidado de manter um distanciamento, isso também é uma atitude de amor ao próximo. E a gente está sujeito, né? Essa é uma aprovação coletiva. Então, nós, como sociedade, estamos nesse momento de mudanças. E aí a gente está vendo, por exemplo, muitas iniciativas de exercício do amor, do desapego, do nosso egoísmo, né? De tirar, remover esse nosso egoísmo, de nós nos colocarmos no lugar do outro. Então, isso é muito importante. A gente começa a valorizar o que é importante para o nosso bem-estar e o que é supérfluo, o que é o excesso. Então, que a gente cuide, igual nós falamos na parte da medicina, que nós cuidemos das questões do nosso corpo físico, mas que nós passemos a também cuidar do nosso corpo espiritual, sabendo que ele é uma fonte de saúde. E também falando sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, a gente tem que lembrar que quando nos falta o básico, né, no caso do atendimento das nossas necessidades do nosso corpo, é muito difícil progredir com bem-estar. Então, a gente buscando também ajudar no que nos for possível, o outro que está passando por um momento de restabelecimento da saúde, ou que precisa de alimentação, de moradia, da nossa doação do que nós pudermos, do nosso tempo. É muito importante. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente tem sim que se importar com esse bem-estar social, com esse bem-estar do nosso próximo. E também do nosso próximo mais próximo, daquela pessoa que convive conosco diariamente. Às vezes nós vemos que o outro não está bem, né? Que está triste, que está nos momentos de depressão, ou que não consegue externar isso, porque isso é difícil para nós,
colocarmos essas nossas doenças espirituais para que a gente analise, né, e busque o nosso bem-estar, é muito difícil também para o outro. Então, a gente olhando para quem está mais próximo de nós no ambiente de trabalho, na nossa casa, principalmente nesse momento delicado que a gente recebe vê muito momento de sofrimento físico. Então a gente tem sim que olhar pelo outro, perguntar, falar como você está, como você está sentindo, você quer conversar sobre isso? Posso fazer algo para auxiliar? Então, nos ajudando uns aos outros, a gente também, né, tem um bem-estar muito importante, que é esse bem-estar coletivo. E nós atingimos o nosso próprio também. Então, que a gente possa, sim, pensar nessas lições, que a gente possa buscar fazer o nosso melhor para sermos mais sinceros com a nossa saúde, o nosso bem-estar. E também trabalhar, como nós falamos, pelo bem-estar coletivo. Assim, nós agradecemos muito a presença de cada um hoje, agradecemos a Deus pela nossa oportunidade de cada dia podermos entender mais sobre o que nos traz saúde, sobre onde nós podemos melhorar e progredir. Então a gente agradece muito a Deus e a Jesus pelas nossas oportunidades. E que nós possamos seguir caminhando dia a dia e também aprendendo bastante. Que assim seja.